Olá, meus amigos, muito boa tarde, um ótimo domingo a todos. Deus abençoe a sua presença, muito obrigado pela audiência. Hoje nós teremos um papo incrível. Eu estou muito feliz, de verdade, do fundo do coração, de estar aqui com o Matheus Freitas. Matheus, cara, bate na minha mão aqui. Seja bem-vindo, mano. Muito obrigado por ter aceito o convite. Dá um alô pra galera que tá te assistindo aí. Olá, galera, tudo bem pra vocês? Boa tarde, um ótimo domingo pra vocês. Davizão, obrigado pelo convite. Eu que agradeço pelo convite, a oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco de um assunto muito importante, que é superação, né? Superação, meu irmão. Vamos falar sobre isso aí hoje. E eu já quero aqui falar um pouco do nosso convidado, né? Tenho certeza que a galera aí já conhece o Matheus Freitas, mas mesmo assim eu vou falar aqui do nosso querido convidado. Ele que é o criador do Nasci para Ser Grande. É uma ONG? O que é, Matheus? Nasci para Ser Grande é como se fosse um grupo empresarial. Dentro dele tem outros projetos. Ah, Então, o tema principal é Nasci para Ser Grande, que é uma slogan minha. certo. E dentro dele tem os eventos, projetos sociais, palestras motivacionais, O Instituto Matheus Freitas o também. Instituto Matheus Já já a Freitas. gente vai falar sobre isso aí também, beleza? É o menor maratonista do Brasil, cara. Que massa, mano. Menor maratonista do Brasil e de alto rendimento, né? Alto rendimento. Cara, é profissional nessa parada. Primeiro anão do Mountain Bike Brasil, brother. Que irado, mano. Primeiro anão do Mountain Bike Brasil. O gigante dos palcos, o cara que é palestrante internacional, palestrante motivacional, que vem trazendo um grande movimento de motivação, né? Por onde passa. Enfrentou grandes desafios na vida, né, Matheus? Sim. E a gente. Eu costumo dizer assim, desde pequeno eu enfrento o desafio, né? Desde pequeno. Aí as pessoas olham pra mim, você é pequeno, mas é isso, a gente enfrenta desafios na vida. Eu falo de superação porque a superação na nossa vida é diária. Então a gente tem que superar nossas limitações física, mental, porque muita gente não entende a questão mental também. A partir do momento que a gente começa a superar a nossa mente, a gente faz um diferencial muito grande na nossa vida. É o segredo, meu. É o piloto, né? A É o mente piloto. é o que manda na parada. Isso. O que você acredita, realmente aquilo vai acontecer. Sim. E você- E aqui durante o podcast eu vou falar alguns segredos que eu usei, principalmente mental, para me vencer competições. Cara, bacana, meu. Bacana. E já conversando esse nosso bate-papo aqui, quais foram os maiores desafios, Matheus, que você enfrentou aqui sobre a sua deficiência? Eu não vejo nem como deficiência, mano. Você tá super saudável aqui, né? Qual foi os maiores desafios que você enfrentou nessa sua jornada, meu Para irmão? quem não me conhece, eu tenho nanismo, que é uma deficiência chamada como acondroplasia, Eu tô aprendendo agora com você que aqui. é diagnosticado com a estrutura óssea da pessoa. Hum, Então, a minha estrutura óssea, principalmente as pernas e os braços, e o formato da minha cabeça são um pouco diferente de uma pessoa normal. Eu tenho perna curta e os braços curtos. Agora, se você olhar no meu tronco, eu sentado de um lado de um adulto normal, ninguém vai reparar que eu você tenho é bem, essa você é bem deficiência. forte, mano. Você é preparado. Então, eu falo isso, as pessoas não entendem muito essa diferença. Hum, Então, o que eu enfrentei através dessa deficiência, que hoje como as pessoas não têm um conhecimento e não buscam conhecimento em tipo de deficiência, sim. então elas acham que eu sou um anão. Eu sou considerado um anão, mas eu tô acima da média de um anão. Eu tô Bacana. alguns centímetros acima da média de um anão. E qual é o nome que você fala Acondroplasia, Acontoprasia. Bacana. né? E dá pra viver uma vida normal? Dá pra viver uma vida normal. As pessoas falam assim: ah, Matheus, você consegue viver as rotinas do dia a dia? O que te atrapalha? Eu busco falar assim: tem algumas coisas que me atrapalham. Certo. Tipo, se eu vou no mercado, dependendo do que eu quero, o produto que eu quero comprar no mercado, se tiver no alto, eu não vou conseguir pegar. Mas é simples, a gente pode delegar alguém para fazer esse trabalho pra gente. Então a gente não Bacana. pode se limitar, eu não consigo pegar as coisas no alto. Aí você sempre conta com a ajuda A de gente algumas pode contar pessoas. ajuda com as pessoas. Se não tem ninguém no corredor, eu procuro alguém no corredor. Moço, moça, você pode pegar isso pra mim aqui, por favor? Tá no alto? Então a gente tem que aprender também a delegar as coisas, não só ficar pra gente. Sim, Porque às bacana. vezes, por causa da
vamos dizer assim a palavra certa, vergonha. Ah, o que que as pessoas vão falar do meu tamanho, da minha estatura? Ah, então eu não vou pedir ajuda, não vou perguntar. E você já Eu quebrou. não, Essa questão de eu já vergonha já não quero. existe hoje, Não né? existe. Você já superou há muito tempo isso. Sim, eu superei, eu costumo ter. Eu sofri muito preconceito. Cara, eu queria até saber como é que foi sua infância, mano. A minha Você deve infância foi ter difícil. sofrido bastante, né? A minha infância foi difícil. Difícil no sentido assim, até eu me entender por pessoa, entender também a minha deficiência, A qual que era a aceitação, né? deficiência, foi difícil. Mas a partir do momento que eu me aceitei do modo que eu sou, do modo que eu vim pra Terra, de entender o propósito que Deus me deu, nesse momento que eu entendi o propósito, qual que era o meu propósito, eu não vi a minha estatura como uma deficiência. Cara, que bacana, Eu não mano. vi o meu tamanho com algo, por que comigo? Porque se vocês verem meus irmãos, eu tenho 5 irmãos. 5 Se irmãos. você ver o meu irmão caçula, tem 1,80 de altura. Cara, grandão, mano. Meu pai tem 1,75 de altura. Então todo mundo pergunta assim pra mim, por que seus irmãos são altos e você é baixo? Você é pequeno. Hoje eu vejo o seguinte, eu nasci com um propósito, por isso que eu uso a minha slogan, nasci para ser grande. Cara, que massa, mano. E na infância eu tive, eu aprendi o que que é mentoria, né? Na vida, durante a vida, eu aprendi o que é mentoria. Hoje eu tenho mentores. Só que eu descobri que eu tive o primeiro mentor na minha infância. Aí, como foi isso, mano? Meu primeiro mentor, minha mãe. Minha mãe foi minha primeira mentora de vida. Porque ela me ensinou os maiores valores da vida. Cara, emocionante de ouvir isso. Ela me ensinou os maiores valores da vida que eu levo pra minha vida hoje. E eu aprendi que ela mostrou uma coisa assim pra mim. Minha mãe não escondeu minha deficiência. Eu conheço pessoas que têm deficiência, de outras deficiências, que os pais escondem. Cara, que erro E absurdo, a né, própria meu? pessoa se esconde também. Sim, A primeira verdade. coisa, quando minha mãe veio conversar comigo e falar sobre minha deficiência, ela não escondeu pra mim. Ela falou: você tem uma deficiência, você tem um problema físico, só que isso não vai impedir de você alcançar o que você quer. Pelo contrário, né? Te deu um impulso a mais, não foi? Você pode chegar onde você quiser. Cara, que Você top, tem mano. sonho? Ela falava assim pra mim: você tem sonho? Eu tenho. Você pode alcançar esse sonho. Só que tudo na vida tem um processo e muito trabalho, trabalho duro. Você não vai conquistar nada do seu sonho, né? Porque você é diferente do que as outras pessoas, você não tem capacidade. Você tem um potencial imenso dentro de você. Cara, top, mano. Você tem um potencial imenso dentro de você. Você pode fazer tudo o que você quiser. Então eu comecei a ter isso na minha mente. Eu comecei a aprender através da minha mãe e dos meus pais, Isso já na infância você começou a na trabalhar infância, essa questão trabalhar essa da questão. mente, de Porque fortalecer. na escola, quando eu ia pra escola, eu voltava da escola não querendo ir mais pra escola. Porque o bullying que eu sofria na escola era grande. E eu falava, pra que eu vou ir pra um lugar, um ambiente que eu não gosto? Que as pessoas me xingam, faz bullying, pra quê? Aí minha mãe continuava mostrando, até entrar na minha mente. Por isso que a gente falou no começo, que a questão do que a gente fala para as pessoas, principalmente os pais que estão assistindo aqui, eu falo, o que você fala para os seus filhos é importante. Os valores que você ensina para os seus filhos é muito importante. Porque você tá com um filho hoje de 5, 10 anos, o que você vai ensinar para ele, ele vai aprender pro resto da vida Cara, como é dele. importante a formação dentro de casa, né, Matheus? Sim. É muito importante a formação dentro de casa. Olha que a gente veio de uma família simples, 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 simples. E minha mãe me ensinou valores, princípios, crenças que eu não mudo isso hoje. Ficou cravado na sua Ficou vida. gravado. E eu não aceito essa mudança, porque eu entendi o valor. Minha mãe sempre falava, não muda seus valores, seus princípios por coisa nenhuma. Por nada, meu. Nada que os Por outros quê? vão falar pra você vai. Nada que um exemplo. Vamos entrar um pouco na mídia assim, do televisão. Se você vê uma pessoa do meu tamanho, da minha deficiência, o que eles estão falando? Baixaria, programas de baixaria.
Sim, é verdade. Programas de entretenimento, humor. Geralmente é isso mesmo, E Matheus. muita gente fala assim pra mim, por que você nunca participou disso, Matheus? Já recebeu convite? Eu falei, já, vários convites. Vários convites eu recebi. Por que você não aceitou? Eu falei, porque eu tenho princípios, tenho valores. Eu não quero a minha imagem rodando por aí com coisas Banais. banais, fúteis. Eu quero um dia, quando as pessoas falar o meu nome, Matheus Freitas, eu quero que tenha a palavra superação. Uau, que massa, mano. Eu quero que as pessoas falem, nossa, Matheus Freitas, aquele rapazinho que supera limites, supera preconceito. Eu quero ouvir isso da boca das pessoas. Então, eu vou trabalhar para isso. Como uma missão de vida. Como é a minha missão. Eu não quero falar. E olha que eu recebi propostas boas, boas assim, financeiramente. Financeiramente. Só o que a gente tá escolhendo? Questão valores financeiros ou valores princípios Uau, pra vida? que top, mano, ouvir isso. Muita gente já falou assim, nossa, Matheus, eu acho que você não vive nessa terra. Olha o valor que você chegou a ser oferecido pra você fazer tipo de programa assim. Você vai estar fazendo algo que não vai estar desgredindo sua imagem. Eu falei, vai estar sim. Pra mim vai estar, porque não tá no meu propósito. Ia ficar limitado apenas à questão de entretenimento, mas você queria muito, muito mais do que isso, né? Sim. Inclusive, a sua vida hoje é um grande exemplo para muitas pessoas, mano. Tava vendo, acompanhando sua história. Que história fantástica a sua vida, Matheus. Inclusive, imagina o quão você pode ajudar ainda pessoas que não se aceitam. Sim. Eu pego. Um exemplo, tem 2 semanas que eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma mãe que tem uma criança com o mesmo problema que eu. E essa criança tem 6 anos. Olha só. E ela falou pra mim, eu quero ter uma oportunidade de você dar umas dicas pra mim. Eu falei, eu vou te passar todas as orientações que minha mãe e meu pai me ensinaram. Nossa, que tesouro precioso. Porque foi eles que me ensinaram a ser o homem que eu sou hoje. Né? Aí ela falou, como eu faço pra a gente... Você pode passar seu telefone pra gente conversar? Eu falei, eu não vou passar meu telefone, eu vou encontrar com você. Uau. Quero bater um papo, conhecer o seu filho, quero bater um papo com você, com o seu esposo, pra poder falar um pouco, né, do que eu aprendi. Porque a partir do momento que hoje o seu filho tá numa idade que vai passar muito preconceito, que essa é a realidade, Ele tem que ser eu não preparado para posso isso, né? falar, seu filho hoje, apesar que hoje a gente tá numa sociedade que mudou muitas coisas lá de trás, que hoje eu tenho 32 anos, As coisas né? mudaram também, né, Mudaram Matheus? muitas coisas, mas ainda existe o preconceito, Existe. existe a discriminação, Isso tá no coração do ser humano, né? tá O no coração do preconceito, né, ser mano? humano. Um exemplo, eu tava falando dessa mãe, e ao mesmo tempo, os pais das crianças, eu atendo muitas crianças hoje com palestras motivacionais, muitos pais não ensinam os filhos a ver uma pessoa diferente na escola. A Exatamente. falar, filho, ele tem. Essa criança, esse aluno, esse coleguinha seu, tem uma deficiência, por isso e isso. Então, veja ele diferente. Não veja ele como uma pessoa especial, não veja ele com um olhar discriminando ele. Os pais podem ensinar isso. Se não tivesse alicerce de casa, fica difícil, né, Fica Matheus? muito difícil. Eu entendo, ó, tem criança que eu chego assim, eu não vou citar nomes, tem criança que eu chego numa palestra, num evento, olha, um gnomo, olha, um anão. Eu, pra mim, não ligo. Hoje você tá em outro nível, mano. Eu já tô acostumado com isso. Mas eu fico pressionado falando assim, o que os pais poderiam fazer pra esse filho? Falar uma coisa diferente, Com certeza, meu irmão. E sabe? O que os pais poderiam ensinar? esse alicerce é Né? fundamental. O alicerce é fundamental pra gente. É aquela base, né? A gente tem um alicerce, a gente vai começar a construir a nossa vida. O alicerce começa na nossa infância. É a aceitação, é o conhecimento acerca, né? Sim, Das dificuldades. Tudo isso aí vai formar um alicerce poderoso. É como uma casa, né? Construída em um alicerce firme, né? sim. Que vai bater vendavais, vai vir tempestades. Ela pode até dar uma balançadinha, mas não vai cair. Não vai cair. É top demais. E como foi que você conheceu o esporte na sua vida, Matheus?
O esporte eu conheci. Eu já, na verdade, desde os meus 6 anos de idade, eu tive visão de empreendedor. Desde garotão, mano? Desde garotão. Eu sempre tive visão de empreendedor. No meus 6 anos de idade, eu corri atrás do meu próprio dinheiro. Era Eu, mesmo? minha mãe fala: cadê o Matheus? Tá fazendo alguma coisa na rua pra ganhar o dinheiro dele. Nossa, mano. Então eu já tinha essa visão de pensar: eu preciso ter algo na vida. Eu preciso fazer algo pra mim. E eu gostava de jogar bola. E tentei ser jogador de futebol. Sério, Mas mano? as escolinhas de futebol não me aceitavam. Porque, pequeno, não tem estrutura. Cara, Eu era bem imagina fortinho, você como atacante, mano. Ia dar prejuízo pra galera, viu? eu era bem Pequenininho ali. fortinho. Aí não aceitou. Lá com os 12 anos de idade, um grupo de amigos meu da igreja tava treinando corrida de rua. Toda terça, quinta e domingo eles treinavam corrida de rua. E eu comecei a olhar pra eles. Eu falei: posso ir um dia com vocês? Matheus, vamos lá. Só que eles falaram isso pra mim: vamos lá, vamos ver até onde ele vai. Mano, que irado. Só que eu gostei da atitude deles. Eles não falaram pra mim: Tipo, vamos junto, né? vamos junto. Eles só falaram: Vamos vamos nessa. junto. Só que o grupo todo falando: vamos ver até onde ele vai. O que ele vai aguentar? Mano, tô curioso o que aconteceu, mano. Eu fui, comecei o primeiro treino, sofri, né? Que tudo é um processo. É um processo. Comecei a gostar. A quinta-feira eu vou de novo. Domingo eu tô de novo. Foi indo, passando o tempo. Chegou o primeiro dia. Você quer participar de uma corrida, Matheus? Eu falei: lógico, tô me preparando, não vou participar. Fiz a inscrição, vamos pra primeira corrida. E a gente vê a coragem também, né? Você é um cara corajoso, mano. Né? Eu costumo dizer que além de ser corajoso, eu sou doido. Porque tem que ter loucura Essa em alguns loucura pra momentos. enfrentar mesmo, né? Os Tem desafios. que ter. Porque assim, Eu lembro de Davi e Golias, mano. sim. Davi Davi enfrentou um gigante. Todo mundo olhava pra ele: é doido. A gente tem que ter essa loucura de doido. Porque quanto mais doido a gente somos, a gente vai buscar superar nossa coragem, superar Vai os nossos medos. romper limites. Romper limites. Tem uma frase que eu costumo dizer, que atrás do seu medo existe a pessoa que você quer ser. Cara, me arrepiei todinho com isso aí que você falou, velho. Que forte, mano. Atrás do seu medo existe a pessoa que você quer ser. Então já dá uma dica pra galera aí pra enfrentar os medos, né, mano? A gente precisa enfrentar o medo. Vai aparecer coisas muito grandes, ou coisas grandes que a gente vai olhar: eu tenho capacidade? O Mas medo é normal. O medo vai vir. O medo é normal. O medo aparece porque tá mostrando pra você que aquilo é real, aquilo é o seu propósito. Só que o medo entra naquela questão. Ele vai falar pra você: mas aqui tá o conforto pra você. E se não der certo? Olha só. E se não der certo? Eu tenho uma frase que eu digo assim: o não eu já tenho, por que não buscar o sim? O Top, medo vai mano. falar, o medo vai fazer você acreditar que não tem, não existe o sim. E A qual, coragem vai mostrar pra você que existe um sim. e qual o segredo pra vencer esse medo, mano? Se preparar. Você tem que estar convicto daquilo que você tá enfrentando. Se preparar e saber qual que é o desafio que você tá enfrentando. Porque a partir do momento que a gente busca, se prepara pelo desafio que você tá enfrentando, o medo ele vai virar algo pequeno. E vai se tornar até um aliado. Vai se tornar. Quando eu tinha medo de competir para as competições, eu sabia o treino que eu tava fazendo E onde queria chegar. e onde eu queria chegar. Porque a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, você escreve suas metas, seus objetivos no papel, porque muita gente só tem a meta escrita na mente. Mas quando a gente tem no papel, a gente vê todo dia aquele meta e objetivo. Todo dia tá aqui, ó. Cara, eu já vou pegar Eu isso vou pra minha vida, atrás. viu? Já vou pegar essa dica aí, lógico, que eu não sou besta, né? Já vou pegar isso aí, porque eu não tenho o costume de anotar minhas coisas, Quando cara. a gente anota, a gente tem aquilo fixo na nossa mente. Tipo, no meu escritório tá fixo o que eu quero. Você consegue contemplar aquilo, né? E eu sempre coloquei na minha mente: eu quero isso. E eu sempre coloquei coisa grande na minha vida. Desafio grande. As pessoas falam: Matheus, você é doido. Olha o que você tá pensando fazer isso. Eu pegava, escrevia o projeto na mão, no papel, e falava: eu quero fazer isso. As pessoas: mas é muito grande, Matheus. Não importa. Mas você nasceu pra ser grande, mano. Esse é o projeto, né? Nasci pra ser grande. E todos nasceu. Todo mundo nasceu pra ser grande.
Seja o cara que tem a deficiência de andar, seja, né, qualquer tipo de circunstância. Todo ser humano nasceu Eu, eu ser falo grande. assim, Muito bom, mano. a nossa deficiência, como eu tava falando aqui de medo, a nossa deficiência, ela não tá em uma pessoa com uma deficiência visual, em uma pessoa com uma deficiência na estatura como eu, em uma pessoa que não tem perna. A nossa deficiência não tá nessas pessoas. A nossa deficiência está na nossa mente. Na mente, mano. Cara, Então, todo mundo tem uma deficiência quando a partir do momento começa a colocar dentro da mente. Eu sou incapaz, não tenho potencial, não vai dar certo. A gente tem isso. essa é a maior deficiência que o ser Nossa humano maior pode ter, deficiência no ser humano. é a própria A alimentação. própria limitação. Então, quando eu coloquei isso na minha mente, que eu queria a corrida para minha carreira, e eu estava no momento de escolha, e eu vi que o esporte era algo que me ajudava a superar os meus limites, as minhas limitações, eu falei, eu quero isso para minha vida. Chamei minha mãe, meu pai, falei, pai, eu quero correr. Isso com 12 anos lá. Com 12 anos de idade. E falei para meus amigos, eu quero correr. Você quer correr? Se prepara. E como é que a sua família aceitou isso, mano? Eles botaram obstáculo, eles incentivaram. Nossa, vamos pra cima então. Minha mãe me incentivou. Mas o restante botaram obstáculo. Diz, ih, rapaz, será que ele vai ser capaz mesmo? Isso. Você é doido, Matheus? Olha a loucura que você quer fazer. Olha o seu tamanho, Como é que você olha vai o correr tamanho com os dos caras competidores. E grandes, olha que né? quando eu escolhi correr na categoria normal. Eu poderia ir pra uma categoria especial pra mim, pra minha deficiência. Eu poderia ir pra uma categoria. Mano, velho, que massa, Só que eu mano. coloquei na minha mente, eu sei o potencial que eu tenho. Cara, é muito Eu forte. quero a categoria normal, porque eu sou normal. Eu tenho Uau. potencial pra ir, pra enfrentar. Eu sei o que eu vou enfrentar. Então, coloquei desafios na minha vida. Porque a partir do momento que você coloca desafios grandes, isso vai fazer você sair da sua zona de conforto. Desafio pequeno não faz você sair da zona de conforto. Uau. Desafio grande faz você sair da zona de conforto, faz você pensar no que você tem que fazer, no que você tem que buscar de auxílio, às vezes de parceria. Como você fala, é uma construção, né, É uma mano? construção, é um processo. Tem que se preparar, estudar muito. Como eu estudei, toda a competição que eu participava, eu estudava a competição toda, estudava meus adversários. Eu buscava entender qual que era o maior dificuldade do meu adversário. Eu me preparava nessa questão, maior dificuldade, e ainda usava como algo me beneficiando. E ainda usava minha deficiência para me beneficiar também. Olha as estratégias, mano, que você traçava, cara. Tem que ter isso. Então, por isso que a gente tem que pensar, estudar o desafio que a gente quer fazer. Né? Vamos falar assim, na vida de um empreendedor. Você quer montar um negócio, você tem que estudar o que você vai fazer. O negócio que você quer. Né? Na vida de um atleta é isso também. Eu tenho que estudar. E eu sempre fui para treinamento. Eu treinava 5 horas por dia. Eu colocava 5 horas. metas maiores que o meu treinador me dava. Meu treinador me dava uma planilha de metas, eu pegava, multiplicava as metas dele e ia pro meu treino. Rapaz, que fera, mano. Isso é É fera, isso cara. que faz um campeão. Não é eu ficar, meu treinador só passou isso pra mim, eu vou fazer só isso. Pronto, acabou, não. Eu Isso aí preciso além dos lutar. limites, mano. Além do limite. A gente sabe, a partir do momento que a gente vai além do nosso limite, sabe o potencial, descobre o nosso potencial dentro de nós, a gente faz mudanças incríveis. O céu é o limite. O céu é o limite. Aí você entrou nessa jornada aí com 12 anos. Com 12 anos. E realmente você começou a se profissionalizar nessa parada. Sim. E ainda 12 anos, 15 anos nessa faixa, você tá na faixa de escolha do que você quer pra sua vida. Né? Você tem que escolher o que você quer pra sua vida. E eu falei, eu quero o esporte na minha vida. Que eu sinto que o esporte é algo que me ajuda pra superar meus limites e me ajuda pra me vencer a si próprio. E nessa época você tava estudando na escola ainda. Estudando na E escola. como é que os seus colegas de escola te via, mano? Superando. Eu acho que você começou a se destacar já, né? Sim. No esporte e tal. E você começou já a estimular a galera dos seus amigos da escola. Como é que foi? Ainda sofria bullying? Ainda Em meio a... o bullying, eu sofro até hoje, mas hoje eu nem esquento. Mas lá atrás, eu sofri muito ainda com faixa etária de 20 e poucos anos. E o pessoal falava, você não vai conseguir, Não dá certo. não dá certo, Um monte de besteira falando. tudo.
E eu não colocava isso na mente. Não colocava isso na mente. Eu brindei minha mente. Eu brindei de uma forma, com a ajuda da minha mãe, minha mente de uma forma que não captava a mensagem negativa. Eu captava a mensagem positiva. Batia e já repelia o que era ruim. Sim, porque, como eu falei, quando a gente sabe o que nós queremos, quando a gente sabe o propósito que a gente tem, a missão que a gente tem, nada vai impedir a gente de alcançar. Uau. Nada vai impedir a gente de alcançar. Pode vir limites, pedras no nosso caminho, pode vir pessoas próximas da gente falando, você não tem potencial, não vai dar certo, abandona isso, ó o seu tamanho, ó o desafio que você vai enfrentar, ó o gigante que está na sua frente. Eu olhava, é um gigante que está na frente? Vamos atrás. Eu entendi uma coisa assim, eu sei o Deus que eu tenho. Nossa, mano, que massa, velho. Aí a tua fé Quando também, nesse momento, ajudou bastante. a minha fé me ajudou muito, quando eu entendi o Deus que eu tenho, que eu conheço, que eu tenho, que eu vivo. Eu falar, se Deus fez isso com Davi, permitiu Davi vencer. Só que muita gente, quando fala da história de Davi, muita gente fala só o Golias. É verdade. Esquece Todo do mundo fala Davizinho pequenininho ali. Golias, mas todo mundo esquece que Davi viveu no pasto, pastorando ovelhas. E ao mesmo tempo que ele pastorou ovelhas, ele teve desafios dos leões e o urso. E os próprios irmãos dele falaram, como assim? Ele vai ser o rei, meu? Não, né? O próprio pai dele, Jessé, né? Não, Disse, não, o rei vai ser outro, não vai ser o menor. não vai ser o menor. Olha Então, isso, Davi mano. estava se preparando para o maior desafio da vida dele. Então, às vezes, você acha que você está em um desafio pequeno, falando que não tem capacidade, que não tem potencial. Continua nesse propósito. Se você sabe que esse é o seu verdadeiro propósito de vida, continua, porque o seu gigante maior ainda não veio, mas você está se preparando nos pequenos gigantes. Você está treinando, você está se capacitando, se fortalecendo, se estruturando como pessoa, estruturando na mente também, para ir enfrentar o seu maior gigante. Cara, que massa, meu. É bom demais ouvir você falar, cara. Eu tô aqui, já tô todo motivado aqui, meu. Não tem Sabe? limites, mano. Não Não, existe. a vida de uma pessoa só tem limites quando ela coloca em si mesma. A partir do momento que ela descobrir que os limites são pequenos, a vida dela pode ser quem ela quiser, que o potencial que ela tem dentro dela. Muita gente tá olhando pra fora, esqueceu de olhar pra si, pra dentro. A gente só olha pra fora, pra fora, pra fora, o que as pessoas falam, o que as pessoas falam. Ah, você é pequeno, não dá pra você alcançar seu sonho, esse sonho é impossível. É impossível, mas vou atrás. E a mídia também passa os padrões, né? Padrão de um Sim, atleta, um cara alto, né? Forte ali. E esses padrões da mídia não tá com nada, né? não tá com nada. Eu participei de 13 São Silvestre. 13, mano. 13. E toda São Silvestre que eu participava, as pessoas falavam, o que você tá fazendo aqui? Eu falava, eu tô no meu E propósito. sempre chegava no pelotão da frente, lá com a galera. Eu, de 13 São Silvestre, as 9 no pilotão geral e 4 no pilotão de elite. Mano, isso aí é incrível, cara. Porque São Silvestre só tem os fera. Então, E você tá entre os melhores, mano. a gente vive o ano todo se preparando, sabendo qual que é o objetivo. Começava janeiro, mês de janeiro, eu colocava na minha planilha, no meu papel, os maiores objetivos que eu ia enfrentar no ano. Me preparava. As pessoas querem vencer na vida, só que não quer pagar o preço. Importantíssimo isso, Matheus. As pessoas querem ver uma pessoa de sucesso. Eu tenho uma filosofia que eu não bato palma para as pessoas de sucesso. Eu não bato palma. Como assim? Explica pra gente aí. Eu não bato palma para as pessoas de sucesso. Eu bato palma para os bastidores dessa pessoa. A caminhada que ele trilhou. Sim. Que ninguém vê, que ninguém vê na os câmera e bastidores. tal. Todo mundo só vê quando a gente tá no topo. É verdade, meu irmão. Todo mundo só vê a gente quando a gente tá no topo. Ah, parabéns. Mas ninguém para um pouco. Às vezes a gente vai dormir 2 horas da manhã escrevendo um projeto, estudando um projeto, e acorda 4 da manhã para continuar o projeto. E ninguém vê isso. Todo mundo só vê as conquistas. Quantos baldes de suor que vocês,
Ninguém vê. Então eu Encheram. falo, por isso que eu falo dessa filosofia. Eu bato palma pros bastidores. Quando eu vou cumprimentar alguma pessoa de sucesso, eu falo, eu tô te cumprimentando pelos bastidores que você viveu pra chegar aqui. Cara, fantástico, Aqui mano. foi algo merecedor. Teve uma vez que eu fui competir um campeonato e 2 dias antes do campeonato eu participei de uma coletiva. E perguntaram pra mim, tá preparado pra a prova de domingo agora? Eu falei, eu tô preparado pra buscar minha medalha. Cara, que mente forte, Aí cara. o pessoal, mas como assim, Matheus? Você nem competiu. Você tá falando que tá preparado pra buscar sua medalha. Eu falei, eu não competi no dia, mas eu competi no meu treinamento. Já venho competindo há muito tempo, vocês nem O estão por treinamento, dentro minha disso. preparação, eu já sabia onde eu ia chegar. Então quer dizer que a própria corrida já seria a cerejinha do bolo só. O bolo Sim, inteiro foi feito sim. nos bastidores. Então a gente tem que estudamos a estrutura da competição, estudamos a estrutura da nossa capacidade, como está. Porque eu digo assim, eu não conquistei nada sozinho, eu conquistei com uma equipe. Eu sempre falo isso. Tudo que eu conquistei na vida, eu tive uma equipe. Sua equipe começou em casa, com A seus equipe pais. começou em casa com meus pais. Dos meus pais teve equipe de médicos, equipe de fisioterapeuta, equipe de treinadores, equipe de logística. Então, existiu pessoas próximas de mim. Então, eu não cheguei em lugar nenhum sozinho. E primeiramente, eu cheguei com a graça de Deus também. Que Deus me deu um potencial e falou: você vai. Cara, que missão tremenda no século XXI que nós estamos vivendo, que você tem, meu irmão, para motivar as pessoas que andam desesperançadas, né? E muitas vezes são pessoas normal, que não têm deficiência, né? Que estão desesperançadas e olhando para sua vida, podem com certeza alçar novos horizontes, né? Novos Sim. voos. Ao mesmo tempo, como as pessoas podem aprender com a minha história, com a minha vida, eu aprendo com a história de outras pessoas. Ser gigante é assim. É aprender a crescer junto com outras pessoas. Eu falo assim, muita gente fala, você tá perdendo muita oportunidade na vida, Matheus. De ser uma pessoa que tem muito dinheiro, que pode fazer o que você quiser. Que nem, eu tenho muitos sonhos realizados já. Tenho muitos sonhos realizados com 32 anos. Eu tenho ainda, falta um sonho pra dizer que minha vida tá completa. Cara, tu é novo, mano, 32 anos. Dá pra correr bastante ainda. Dá pra correr. Falta um sonho Qual o sonho? pra dizer pra minha vida tá completa. Construir minha família. Família. Esse é um dos meus maiores objetivos. Casar e ter um filho. Construir minha família. O restante, praticamente, eu já conquistei tudo. Pra mim, essa é o meu tipo de realização. Eu Realização tive, pessoal, né? eu tive a oportunidade de conhecer 14 países. Cara, Tive a conta pra oportunidade de gente dar essa. palestras em país. Tive a oportunidade que muita gente. Aí eu falo assim, por isso que eu sou considerado doido. A primeira vez que eu fui pra Europa, eu fui pra Inglaterra e pra França. Eu recebi essa oportunidade 2 semanas antes de viajar. Eu não falava inglês. O pessoal falava assim pra mim: Cara, você é doido, você vai sem saber você falar vai sem inglês? falar inglês? Isso? Aí você vou, mano, vou encarar esse negócio Eu aí. falei: eu vou. Não tem limite, não, mano. Eu vou aprender. Eu vou me virar. Passei 15 dias. Foi algo de superação mesmo. Mano, um verdadeiro milagre. Você tá num, vamos dizer assim, um projeto alto assim. Eu lembro, foi em 2016, eu lembro que quando eu cheguei na estação Victoria Station, a principal estação de Londres, eu com 2 malas, parecia cena de filme. Eu parei no meio, com as 2 malas, olhei pro alto, virei assim, 360 graus e falei, o que que eu estou fazendo aqui? Fica O que que eu imaginando a estou cena, mano. fazendo aqui? E parava assim, não, eu vou atrás. Fui, passei 15 dias. Tive uma experiência incrível. Deu tudo certo no frigir dos ovos. Tudo certo, tudo. A sua mente já tava focada que nada iria Focado. atrapalhar. Cara, como a mente é importante, meu. A nossa mente é muito importante, né? Como a gente tá falando aqui, o tema é de superação, a hora de recomeçar. Eu digo que o recomeço, o primeiro recomeço que a gente tem que fazer na vida é pela mente. A partir do momento que você começa a recomeçar na mente, tudo vai vir na sua mão. Tudo vai vir como Deus mostrando assim um caminho certo. É a lei da atração, né? Você vai atrair aquilo que a sua mente tá
condicionada, né? Sim. Se você condicionar sua mente pra fracasso, ela vai trazer fracasso, né? Por isso que muita gente fracassa hoje. Que já pensa negativo. Ah, não vai dar certo. Antes de começar a Ah, batalha, já tá com o já pensamento, pensa. já perdeu a metade da batalha, Sim. né? Com a mente negativa. O- Eu usei muito, como eu falei no começo, eu usei muita mente nas competições. Eu corria 42 quilômetros. Mano, não faço nem ideia do que é correr 42 quilômetros, bicho. E a gente, nos Cê- 42 quilômetros, a gente falava uma coisa. Até os 30 quilômetros, você carregava com as pernas. O resto é mente. Depois dos 30 é mente. Porque Então, o corpo quer parar, né? Ali não, o chega um corpo. momento Você que. tá brigando. Passou os 30 quilômetros, você tá brigando o corpo e a mente. O corpo quer parar e a mente começa a falar. Eu preciso chegar no final. Então começa a ter Esse um conflito. conflito e você precisa estar preparado para encarar o conflito. Porque se você começar a deixar o corpo falar mais alto do que a mente, às vezes, né, a gente deixar falar o obstáculo falar mais alto que a mente, o corpo vai ganhar. Cara, como é importante isso que você tá Então, se a falando. gente se preparar mentalmente, por isso que eu digo que a preparação é mental, a gente tem que estudar a mente, tem que estudar o preparo emocional. Porque assim, eu posso dizer uma coisa assim, esse último ano eu aprendi muito o que é ter um controle de mente. Por isso que eu falei o tema superação, hora de recomeçar. Que até o momento aqui eu só vi falando de conquistas. Falei de bullying, falei de conquista. Eu conquistei na carreira hoje, com 32 anos, 217 medalhas em mais de 300 provas disputadas, Nossa, é muita coisa, mano. 18 títulos na carreira. Cara, é inacreditável, velho. Então todo mundo fala, nossa, a vida do Matheus foi perfeita. Superou o bullying, superou os preconceitos na infância Cara, tem e, sucesso no, e no- subiu. Alcançou o topo do sucesso. Só que a gente não só tem vida de sucesso, ganhos. A gente tem perdas, Tem altas quedas no caminho. tem altas quedas. A gente cai, Às vezes machuca machuca, bastante. machuca bastante. Cara, que massa, mano, ouvir Só isso. que a gente tem que entender qual que é o nosso propósito. Sabe? A gente tem que buscar. Qual que é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui na Terra? O que Deus está me preparando? Todo mundo nasce com um propósito. Todos têm um chamado especial, né, meu irmão? Todo mundo nasce com um propósito. Só que a gente tem que entender, buscar primeiramente a Deus para saber qual que é o propósito dele. A fé é fundamental A fé é nesse processo. fundamental. A fé é fundamental nesse processo. Muitas vezes você, na sua caminhada, Matheus, já pensou em desistir, mano? Muitos. Muito. Vocês veem aí, galera, o cara que tem sucesso no esporte, que hoje é referência no esporte, já pensou em desistir também, viu? E nesses momentos que pensa em desistir, o que é que vem na mente, mano? A vida de um campeão, como eu tô falando, passa por muitas batalhas. A gente passa por lesões. Sofri 2 lesões na carreira profissional. Passa por problemas psicológicos, problemas, quedas altas. Às vezes o topo, a gente tá tão grande no topo que a gente às vezes esquece que pode cair alto. A queda pode ser alta. Às vezes afrouxa um pouquinho ali a baixa Afrouxa um guarda, pouco. né? Sim. E acaba levando um golpe forte da vida. A vida vem bater forte. Olha só, mano. E eu digo que eu passei por 2 maiores momentos na minha vida. O primeiro eu vou falar agora e o último eu vou falar no final. Certo. Primeiro momento que eu passei de dor, de queda, que eu tive que olhar pra trás, refletir tudo da minha vida, tudo que eu cheguei aqui, alcancei tudo, foi a superação da morte da minha mãe. É pesado. Eu tinha saído num dia, eu nunca esqueço a data, 24 de outubro de 2010, domingo. Saí pela manhã pra me treinar, fazer um treino normal, a pegar uma rotina normal minha. Encontrei minha mãe em casa, a gente morava junto, e ela ia sair pra trabalhar.
Ela falou, você vai pra festa de casamento? Eu falei, mãe, eu não vou pro casamento, eu só vou treinar, vou pro parque, vou treinar e depois volto pra casa, vou ficar em casa. Tem comida na geladeira. Se você quiser comer, você esquenta e come. E se por acaso você sair, resolver sair, me avisa. Tudo bem. Essa foi a última conversa que eu tive com a minha mãe. O coração Eu, chega, ficou apertadinho aqui, eu você falando, saí mano. pra resolver umas coisas, pra ir treinar tudo, voltei, minha mãe já tinha saído pra trabalhar. E quando foi exatamente 5:30 da tarde, eu recebo um telefonema de um amigo meu. Preciso falar com você urgente. Você tá em casa? Eu falei, tô em casa, mas vou sair, vou dar uma saída. Ela falou, preciso falar com você urgente. Tô indo pra sua casa. E esse meu amigo estava no mesmo lugar onde minha mãe estava. E ele não falava por telefone o que estava acontecendo. Você já começou a ficar um pouco ali desesperada. É, algo assim, o que que ele quer falar, né? De estranho, de repente ligar. E eu, calmo, sempre tive a calma, se fui uma pessoa paciente. Porra. Aí, ligou de novo. Preciso falar com você, você tá em casa? Eu falei, vou sair. Eu acabei saindo e deixei o telefone em casa. Voltei, tinha cinco chamadas dele. Aí retornei. Aí chegou minha tia e minha irmã em casa. E eu falei, tia, fulano ligou. Falou que precisa falar comigo urgente. Minha tia falou, o que deve ter acontecido? Passaram 5 minutos do que minha tia tinha chegado em casa, eu escuto minha irmã gritar. Quando eu vou até o quarto onde minha irmã tava, ela chorando e minha tia chorando. Aí eu falo, o que aconteceu? Aí eles falaram, sua mãe acabou de falecer. Nossa, que Teve, baque, mano. teve um infarto fulminante e não resistiu. Na hora. Começou a passar aquele filme na minha mente. Cara, A mulher que me botou no mundo, a mulher que me ensinou os maiores valores da vida, a mulher que me mostrou o que eu poderia alcançar na vida, me mostrou, falou mesmo pra mim. Você pode chegar onde você quiser chegar. E eu falei, e agora? Sem ela, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer na minha vida? Eu parei e pensei. Aí Deus mostrou pra mim. Na vida, eu venho aprendendo uma coisa assim. As maiores tempestades da vida, quando o nosso barco está prestes a afundar no meio da tempestade, a gente olha pros 4 cantos da tempestade e não vê ninguém. Ninguém, a gente não vê ninguém. Porque no momento da dor, às vezes a gente fica cego, que a gente não vê ninguém. é aquele vazio, né, mano? Vê aquele vazio totalmente que a gente não vê ninguém, que a dor é tão grande que ela nos cega de a gente olhar pra trás no barco, lá pra dentro do barco e ver alguém que tá dormindo. Olhar assim e ver Deus que tá dormindo falando assim, eu tô aqui. Olha a importância da fé, mano. Eu tô aqui. Eu vim pra cá hoje, num podcast, essa frase que eu ouvi, essa é fundamental pra esse momento, que diz assim, eu tava ouvindo uma música que diz assim: quando Deus se levanta, tudo para. Quando Deus se levanta, tudo para. Tudo. Então ele tem o momento certo de levantar. Às vezes a gente fala, por que essa tempestade na vida? Por que tá acontecendo isso? Que castigo eu fiz? O que eu fiz de errado pra Deus? Mas quando Deus levanta, só uma palavra basta, que as maiores tempestades da nossa vida vai parar. Olha só, mano, que top. Eu tive isso em mente pra superar a morte da minha mãe. Trouxe a maior motivação pra mim. Eu falei, eu não vou abandonar os valores e os princípios que ela me deu. Eu não vou abandonar. Eu vou comigo. Vai comigo até o final. E talvez te deu muita força também aquele momento, né? Sim, Deus me deu muita força e me mostrou que nunca ele me abandonou. Sempre esteve do meu lado. Rapaz, que top, mano. Sempre ele esteve do meu lado. E essa perda da sua mãe te motivou de alguma forma a continuar perseverando, lembrando dos ensinamentos que ela sempre te deu? Sim, me motivou. E uma das maiores motivações que ela me deu, eu aprendi, um dos maiores valores que eu aprendi era ajudar o meu próximo. Através da minha mãe. Essa ele me ensinou.
ajudar meu próximo. E eu falei assim pra mim mesmo, eu conquistei tantas coisas na vida, venho conquistando viagens, competições, lugares importantes, com grandes empresários, grandes pessoas, no hall de muitas pessoas importantes no Brasil todo. Eu preciso fazer algo a mais. Eu falei, eu preciso fazer algo a mais pra mim, que isso tá pouco. Eu preciso retribuir a Deus o que ele fez por mim. Uau. Foi aqui, numa madrugada, eu tava dormindo e eu criei o projeto Instituto Matheus Freitas. Fala um pouquinho pra galera, mano, desse instituto aí. O Instituto Matheus Freitas ele trabalha com projetos sociais. 100% voluntariado. 100% voluntariado. Ele tem a parte atendimento médico. Eu tenho uma equipe médica de amigos médicos que faz esse atendimento médico. Tem a parte educacional. Tenho amigos profissionais da parte de educação que faz atendimento à educação. E tem o esporte, que eu falo que o esporte é necessário na vida de qualquer pessoa. É necessário. E a galera que quiser fazer doação para o projeto, qual o caminho, Matheus? Pode entrar no meu Instagram para conversar comigo, que eu mando mais estrutura do projeto. No momento, o site do Instituto ele tá inativo, porque eu tô reformulando o manutenção. estado, né? Porque esse último ano, como eu vou falar um pouco mais para frente, eu tive um ano sabático, um ano assim que eu precisei eu me reformei como pessoa, que hoje eu tenho uma nova visão, né? Tá maduro, né, mano? Hoje eu tenho Muito uma mais nova visão, experiente. mais experiente. E o Instituto, eu tive uma oportunidade que eu falo, quando a gente tem um propósito, Deus mostra o caminho. E tem outra frase, quando há propósito, Deus dá recurso. Ele toma a frente, mano. Ele toma a frente. E junto com o Instituto, eu atendi muitas famílias necessitadas, entregando cesta básica, pagando aluguel, dando gás, tudo com doações minhas da palestra, uma porcentagem das minhas palestras remunerada eu já tiro. Então eu dou palestras remunerado e uma porcentagem eu já tenho fixa. Tanto por cento vai para o Instituto. Top. E tenho amigos que faz doações. Aí tenho isso e eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de infância. Quero ir pra África. Cara, que massa, mano. Eu tinha um sonho. Aí teve. Em 2018, eu estava na igreja, fui pregar numa igreja no interior de São Paulo. Terminei a pregação, tô lá cumprimentando os irmãos no final. E tinha um garotinho de 7 anos no canto. Ele não saía do canto dele. Passava todo mundo me cumprimentando, eu cumprimentava. Não saía do canto dele. Ele foi o último a cumprimentar. E ele perguntou assim pra mim, você tem um sonho de ir pra África? Nossa, mano, que interessante. Como ele sabia que eu tinha um sonho? Cara, coisa divina. Ele perguntou, você tem um sonho de ir pra África? Eu falei, sim, é meu maior sonho, ir pra África. Tá chegando um momento que você vai receber um convite. Meu amigo. Só isso que Incrível. ele falou pra mim. Tá chegando um momento que você vai receber um convite. Um recado do Senhor. Eu fiquei. Isso foi em dezembro de 2018. Em janeiro de 2019, eu fui fazer uma palestra na Argentina. Tô terminando a palestra, eu falei no meio da palestra sobre o projeto, sobre o instituto. Normal, terminei a palestra. Tinha um casal que tem uma base de projeto social na África. Fez o convite. E lá eles fizeram o convite pra mim. Mano, Deus, ele agiu poderosamente. Só que E usou uma criança, mano. Deus mostrou o propósito. Agora eu falo pra você. Você tem ouvido o propósito de Deus? Tem aceito o propósito de Deus? Só que a gente tem que estar preparado para uma coisa. Deus mostrou o propósito, só que ele não mostrou o processo. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer nossa parte. Só e o processo até chegar ao propósito. Como a gente vai alcançar? Estamos preparados para o processo? Cara, interessante, mano. Fantástico. A gente pede visões de Deus, pede para Deus revelar algo para nós, pede sabedoria para Deus, discernimento, só que a gente não tá preparado para aguentar o processo.
Por mim, eu recebi o convite já com data e tudo. Só que eu não sabia qual que era o processo para me chegar até lá. E no meio desse processo, eu fui fazer uma palestra em Santa Catarina. Olha como Deus trabalha. Deus mostrando todo o caminho. No meio do processo, o pastor estava pregando sobre missão. E no meio da missão, ele fez uma pergunta para todo mundo: até onde vai a tua fé? Até onde vai a fé? E Deus fez essa pergunta para mim no momento: filho, até onde vai a tua fé? Já parou para pensar sobre essa pergunta, essa reflexão para nossa vida? Até onde vai a nossa fé? Muitas vezes a gente limita, né, meu? Muitas vezes a gente limita. Mas aí Deus vai trabalhar. Quando Deus mostra o processo, o propósito, ele fala: filho, o processo vai ser grande. Você está preparado para aguentar esse processo? Não foi fácil para me chegar. Eu ia levar uma equipe de 40 pessoas. Eu ia levar uma equipe de 40 pessoas para a África. Estruturamos toda a equipe. Tinha uma empresa grande querendo dar uma doação muito grande. Tudo. Eu falei: opa, vai dar para fazer o que eu quero. Eu falei: Senhor, vai dar para fazer o que eu quero. E foi indo, passando o dia. Deus falou para mim assim: filho, essa equipe não tá de acordo com o meu propósito. Você tava sensível ouvir a voz de Deus, né? Filho, essa equipe não tá de acordo com o meu propósito. Tem muita gente nessa equipe que não tá de acordo com o propósito que eu preparei. As intenções eram outras dessa equipe. As intenções eram outras. Eu preciso tirar alguém. Eu falei: mas como, Senhor? Olha a importância de estar conectado com Deus, mano. Entender a voz do Senhor. Eu falei: mas como, Senhor? A equipe toda tá completa pra fazer tudo que eu preciso fazer lá. Não, filho, eu preciso tirar. Tirou 10 pessoas. De 40 foi pra 30. Continuando na correria, correndo atrás de parceria, correndo atrás de apresentar o projeto, falar sobre a África, a oportunidade para a África, qual que era a estrutura de estar na África, tudo. E Deus ao mesmo tempo: filho, não tá perfeito ainda. Ainda não. Não tá perfeito. E eu brigava com Deus. Mas, Mas, Senhor, Senhor, como assim? Tá tudo certo, uma equipe boa. é tudo que eu planejei, tudo que eu estudei, montei no projeto, escrevi o projeto. Não tá. Tirou mais 5. E eu continuando a corrida, o cansaço, noite sem dormir, trabalhando, correndo atrás, ligando para parceiro. Entrou uma empresa no meio, entrou uma empresa japonesa no meio, querer fazer uma doação grande e tal. Eu falei: se essa doação entrar, vai ajudar muito. Vai ajudar muito. E indo, Deus voltou a falar: filho, vem cá. Até onde vai tua fé? Mano, que fantástico. Até onde vai a tua fé? Fui. Pegou. Deus tirou mais um. Tirou mais. Tirou mais. Chegou a ser 10 pessoas na equipe. De 40 pessoas, 10 pessoas na equipe. Pra um projeto grande, né, meu? Ir Um pra projeto África, um grande. negócio. Um projeto grande, não era um projeto pequeno. Eu falei: Senhor, 10 pessoas. Aí ele falou: é o que eu preciso. É o que eu preciso. E eu pensei: opa, acabou, né? Acabou. Tá Então, bom, né? minha fé foi testada, né? Fiz a reunião com a equipe toda, tudo. Chegou o momento de a gente pegar o passaporte e mandar para Brasília, que era o consulado africano, tava em Brasília, para receber todo o carimbo e a documentação que a gente precisava, porque a gente é trabalho, não turista, né? Tinha uma documentação de trabalho. Específica pra trabalho. Isso. Mandamos 10 passaportes para Brasília. Tal dia eles falaram: o passaporte retorna. 10 passaportes foi. Passaporte retornou na quinta-feira. A gente ia viajar na segunda-feira. Quinta-feira retornou o passaporte. Retornou 9 passaportes. Nossa, mano. Faltou um passaporte. E qual passaporte que faltou? O seu, mano. O meu. Não é possível. E eu falava. Haja fé, mano. E eu já tava incomodado. Eu já Imagina. tava assim, preocupado, não dormia. Conversava com os amigos meus. Aí do nada apareceu uma música.
sobre Jó. Jó perdeu, Jó passou por tudo e no final Jó foi retribuído. Mas a música veio, eu gosto dessa música, ouvi. Ouvi isso pela manhã. À tarde tocou 2 vezes essa música em lugares diferentes. A mesma música, A mano. mesma música. Eu parei e falei, tem alguma coisa querendo dizer sobre essa música. Eu parei e refleti. Quando a gente tá Sensível, né? sensível e em comunhão com Deus, a gente consegue identificar as mensagens que Deus está transmitindo. Eu falei, tem alguma coisa Deus querendo falar comigo através dessa música. E ele foi falando, filho, eu tô no comando. Até onde vai a tua fé? E eu preocupado, Senhor, cadê meu passaporte? Cadê meu Muito passaporte? difícil, meu. A viagem tá aí. Se eu no passaporte não chegar, eu preciso. Uma das moças que tava na equipe, o primo dela é da Polícia Federal. Ela ligou pro primo dela. Me dá o telefone dele. Me ligou pra mim, eu vou atrás do seu passaporte. Foi atrás do passaporte. E isso era sexta-feira, sábado, eu falei, sábado eu não quero fazer nada. Eu quero ir pra igreja, sentar e refletir a minha mente. Eu quero relaxar um pouco. Fui sentado. O culto começou, tal, chamou a moça pra cantar. A moça canta que música? Não é possível, mano. A música que eu escutei 3 vezes 2 dias atrás. Mano, uma mensagem direta do Senhor. Direta. Eu olhei pra uma amiga minha que tava comigo e eu tinha falado pra ela do que tava acontecendo. Ela olhou quando começou a tocar a música, olhou pra mim. A música. Eu falei, é a música. Aí você se sentiu Domingo, confortável ali de eu Senhor tá senti no conforto. comando. No domingo à noite, o policial federal me liga. Seu passaporte está tal correio. Já liguei pro correio, eu falei que você vai buscar amanhã, 7 horas da manhã. Uau. Por favor, eu quero que você esteja no correio 7 horas da manhã, senão, se o seu passaporte sair, só vai ser entregue à tarde. E eu tinha que estar no aeroporto 2 horas da tarde. 6 da manhã tu tava lá. 6h30 da manhã eu já estava no correio. Peguei o passaporte. Irmã, haja fé, viu, meu Eu irmão? peguei o passaporte, coloquei, agradeci a Deus e fui. Voltei pra casa, fiz tudo pra casa, fomos pro aeroporto. Eu despachei minhas malas, fui pra sair do check-in, virei as costas pra sair, tinha um segurança do aeroporto na minha frente. Falou assim pra mim: "Você tá indo pra África, não tá?" Eu falei: "Tô. Deus vai te usar muito lá na África. Que O massa, meu trabalho que irmão. você está fazendo aqui não é pra qualquer um. Deus vai te usar muito na África." Eu falei: "Senhor, eu passo nesse aeroporto quase toda semana viajando. E nunca Nunca falam aconteceu nada. isso comigo. O trabalho que você está fazendo não é pra qualquer um." Mano, eu tô E foi, impressionado, e cara. foi um trabalho lindo. Quase um mês lá na África, muito trabalho. E as crianças amaram, as crianças me amaram. Eu amei aquelas crianças, sinto saudade das crianças. E pretendo voltar no próximo ano. Pretendo voltar, porque o trabalho foi maravilhoso. Mano, que história de Então, superação, quando a cara. gente vê o que Deus pode fazer na nossa vida, o que a gente se prepara pra mente, a gente tem que entender, né? E eu falei que foi 2 superação, 2 momentos difíceis, né? E qual foi o outro momento? O outro momento que eu comecei a perder muitas coisas na vida. Eu perdi projetos profissionais, carreira profissional caiu, perdi relacionamento, perdi tudo. Só não perdi a vida, mas eu perdi tudo. E olhei pra mim. Era tanta dor que eu acabei me perdendo por dentro de mim. Eu acabei me perdendo. E eu falei, agora não tem sentido pra minha vida. Nossa, mano. A minha mente ficou tão confusa, tão despreparada, que tudo que eu cheguei, conquistei tudo, ficou sem Não sentido tinha pra mim. sentido. Não tinha sentido. Eu falava, o que eu vou fazer agora? Foi até o início de depressão, talvez, meu? Foi uma depressão. Nossa, cara. Foi uma depressão profunda. Depressão profunda. E eu peguei uma situação que eu não tenho vergonha de falar. Eu peguei numa situação de ficar 2 meses dentro de um quarto.
Não saía. Eu saía de vez em quando porque os amigos vinham, forçavam, você precisa sair. Eu tentei o suicídio. Olha isso, mano. Eu tentei o suicídio. Eu não tenho vergonha de falar Você isso. vai ajudar muita gente, cara, que tá assistindo aqui, tenho certeza, Eu viu? tentei o suicídio. E eu tava falando com a minha psicóloga por mensagem e falei pra ela, hoje não passa de hoje. Não aguento mais. E às vezes, como eu falei um pouco mais atrás, às vezes a nossa dor é tão grande que a gente não vê nada mais. Depressão é pesado o A gente não negócio. vê nada, nada, nada mais. Eu mandei mensagem pra minha psicóloga, mandei mensagem pra uma amiga minha falando, não aguento mais. Não aguento mais. O vazio existencial é muito grande. Era muito grande. E eu falei, hoje não passa. Você tá onde? A minha psicóloga falou. Falei, tô em casa. Tá com quem? Sozinho, eu moro sozinho. Sozinho, eu falei, não aguento mais. À noite era o horário que eu queria, que eu tinha planejado. E o forcamento. Deus levantou. Quando eu pensei me jogar, já tinha subido em cima da escada, com a corda no pescoço. Quando eu pensei em me jogar da escada, apareceram as duas. Minha psicóloga e minha amiga. No momento exato ali, cara. Você não vai fazer isso. Eu falei, não aguento mais. As duas estenderam a mão. A gente tá com você. Eu tô aqui como psicóloga, poder te ajudar. Esse Matheus que tá aqui não é o Matheus que a gente conhece. É o Matheus que tá doente. A gente tem que entender que a depressão é uma doença. Não é uma frescura, não é uma falta de Deus, não. A depressão é uma É doença. uma A doença. gente tem que reconhecer isso. E eu reconheci isso. Que era uma doença e eu precisava de ajuda. No limite ali, Deus mandou duas pessoas pra te ajudar, No mano. limite, Deus mandou duas pessoas. E eu passei por processo de lutas, de trabalho, de às vezes não querer ir pra terapia. Fiz terapia, faço ainda terapia, faço tudo, mas foi um ano assim de processo. Mas uma coisa que eu aprendi: a gente sabe quem é Deus. Nós sabemos quem é Deus. Mas poucos vivem com a presença de Deus. É diferente, né, mano? Deus falou pra mim assim: eu vou te levantar. Olha a importância da fé, cara. Só que você vai enfrentar um processo. E esse processo é doloroso. Mas eu nunca vou te abandonar nesse processo. Tem duas pessoas que eu botei aí pra cuidar de você. Eu fui medicado, passei por um tratamento, tudo certinho. Cuidar de psicólogo, cuidar de psiquiatra. Foi um processo que hoje eu falo assim, que esse ano sabático que eu vivi, um ano sem fazer nada no sentido assim, não tive trabalho, não tive projeto, nada, só tive cuidando da minha saúde mental. E por incrível que pareça, a gente olha assim e vê assim, será que Deus existe mesmo? Eu nunca tive esse pensamento, será que Deus existe? Mas quando Deus fala assim pra nós, eu estarei contigo, não vou deixar faltar nada pra você, às vezes a gente não acredita. A gente fica com dúvida, será mesmo que Deus não vai deixar faltar nada pra gente? Nós temos mesmo essa limitação. Será mesmo que no meio da tempestade, no meio daquela confusão, era uma tempestade grande dentro da minha mente? Que eu não via solução, eu não via solução. Era uma tempestade grande e Deus falava assim pra mim, filho, calma. Calma. Mantenha calma, que as coisas estão no meu controle. Aleluia. Sabe você ver a sua conta de luz chegar na sua casa com o valor zerado? Sabe você ver seus amigos no momento que você tinha conta pra pagar, fala, Matheus, senti no coração de mandar algo pra você. Me manda seu Pix. Tive ajuda da família também. Sabe você chegar no lugar que você tava com um único dinheiro. Essa foi uma das maiores experiências que eu vivi. Eu tava com um único dinheiro. Eu precisava comprar a lição da escola sabatina pra estudar. Que eu falei, eu não posso deixar de estudar a palavra.
E eu só tava com o dinheiro da lição. E eu tava morrendo de fome naquele dia. Eu tava no centro de São Paulo, morrendo de fome. E eu falei assim, eu preciso comprar a lição. Mas eu tô com fome, o que que eu vou fazer? E o coração falando, compra a lição, compra a lição. Fui comprar a lição. Quando eu cheguei na fila do caixa pra pagar a lição, a menina do caixa falou assim pra mim, sua lição já tá paga. Fico sem palavras, mano. Até me emociono. Olha a importância do Deus que a gente tem. Muito forte, cara. A importância do Deus que a gente tem. Então é fácil a gente falar assim, eu confio em Deus, eu acredito em Deus. É fácil. Mas quando a gente aprender a confiar e viver o Deus que tem, é como, é como Sadraque, Mesaque e Abednego foi pra fornalha. Nabucodonosor jogou eles pra fornalha. Tinha quantas pessoas dentro da fornalha? 4. 4. O Senhor tava lá com O eles. Senhor tava lá. Então a gente tem que entender, amigos, que no meio da tempestade, no meio do maior problema, acalma sua mente. Acalma sua mente e enxerga que Deus está no barco. Deus está no controle. A fornalha tá ardente, tá quente, tá tão quente, mas Deus tá do nosso lado. Ele nunca vai deixar faltar nada na nossa vida. Nunca. Nunca. Ô, Matheus, e a gente tá caminhando para uma crise de depressão mundial, né? A OMS fala que até 2030 a depressão vai ser a doença mais comum na vida das pessoas. Então aproveita essa reta final, meu. Dá uma mensagem de esperança pra galera que tá nos assistindo, que tá querendo tirar a vida, que não tem mais sentido na vida. Dá uma mensagem de esperança pra essa galera, meu irmão. A mensagem que eu quero deixar pra vocês que eu aprendi na vida, nesse último ano, que a gente vai pensar, não tem mais sentido na minha vida, acabou tudo. Não tenho propósito, não tenho um projeto mais. Mas a gente pode olhar pra dentro de si e olhar pro lado assim e ver que tem alguém do nosso lado. E ele falando assim pra você, filho, dê sua mão. Dê sua mão. Olha pra Deus. Olhe pro alto. Eu tive vários momentos que eu não tinha vontade de orar. Mas eu chegava na minha cama, mesmo deitado na cama, falava, Senhor, ouve meu coração. Ouve meu coração. E ele ouvia meu coração. Ele ouvia meu coração. E ele mostrou pra mim, filho, eu não tô te abandonando. Eu estou aqui. Então, Deus nunca nos abandona. Nunca. Ele sempre estará ao nosso lado. E eu tive a oportunidade de conhecer vários países, conhecer várias pessoas importantes no mundo todo, conhecer lugares importantes. Eu tive a oportunidade, ganhei alguns dinheiro, pude fazer várias coisas. Não sou rico, não sou tudo, porque eu não tenho essa mentalidade de ser rico. Eu tenho a mentalidade de fazer diferença na vida das pessoas. Mas, assim, a coisa maior na minha vida que eu tive, que eu ganhei até hoje, foi viver as maiores experiências com Deus na minha vida. Uau. Então essa é a minha esperança hoje. De quando algo acontece, algo vai acontecer, olha assim, não, eu conheço o Deus que eu tenho. Eu conheço o Deus que eu tenho. Muito bom, meu Então irmão. quando eu tenho, pra mim hoje, pra mim, quando eu vejo que o inimigo não está me atacando, eu falo, tá errado alguma coisa na minha vida. Quando eu vejo que o inimigo não está me atacando e quando eu percebo que eu não tô ouvindo a voz de Deus, eu falo, tem alguma coisa errada na minha vida. É o grande conflito que a gente vive, né, Matheus? Todos vivemos um grande conflito, né? Todos E temos que estar antenados aí, né? temos. Cara, é muito massa, mano. Matheus, o tempo voou de uma forma impressionante, meu irmão. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria muito continuar conversando com você. Tem um monte de pergunta pra fazer aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou. Matheus, cara, muito obrigado. Eu tô emocionado, eu já chorei aqui. É muito bom ouvir você falar a sua história de superação, Matheus. Com certeza nosso podcast vai viralizar na internet. Muitas pessoas vão ter esperança através desse podcast. Sim. A sua vinda aqui, ela foi de suma importância. Foi muito bom tê-lo aqui conosco, Matheus.
Eu agradeço. Cara, muito Eu obrigado. agradeço. A gente ficaria conversando aqui 10 horas na sequência, ouvindo suas histórias de superação, mas felizmente chegou ao fim. Queridos, muito obrigado pela sua companhia, né? Eu tô com o coração triste porque tá acabando de verdade. Queria continuar conversando com o Matheus aqui, mas o nosso tempo acabou. Deus te abençoe. Você que deseja motivação para sua vida, você que está sem esperança, entre em contato com o Matheus Freitas. Vai no perfil dele do Instagram. Esse pequeno gigante que esteve conosco hoje, que tem como missão de vida, né, ajudar as pessoas, né, Matheus? Sim. Então a galera que quiser falar com você, faz o convite mais uma vez aí para entrar em contato no... Quais são os canais? É Instagram? Hoje, no momento, eu só tô usando o Instagram. No É o mais momento. importante, né? Um Isso. canal que todo mundo Mas conhece. assim, não tenha vergonha. Se quiser mandar uma mensagem pra mim no Instagram, pode mandar. Eu respondo todo mundo, sou eu mesmo que respondo. Não é outra pessoa, sou eu mesmo. Às vezes eu demoro um pouco, porque se eu tô em alguma palestra, algum projeto, mas eu respondo, converso, bato um papo. Não tenha vergonha, pode mandar. Maravilha, muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe. E a gente se vê no próximo podcast, a casa é nossa. Tchau, tchau, um abraço.